noite, meus caros irmãos. Prazer estar aqui com vocês nessa noite e nessa casa, que nos acolhe com muito carinho e que eu tenho um carinho especial, porque essa casa é parte da minha infância. Já vai um pouquinho longe, mas ela é parte dela. Eu aqui e o meu amigo José Luiz, que eu o conheci, para ter mais ou menos ideia, eu tinha 9 anos. O pai mais velho, né, devia ter uns 15 já. Não, ele é igual a mim, na mesma faixa etária. Mas hoje, meus queridos irmãos, faremos algumas reflexões acerca desse espírito de altíssima elevação que foi a mãe do nosso querido Mestre Jesus. Falar sobre Maria é bastante desafiador, porque ela foi um exemplo de bons sentimentos e de valores como coragem, fé, compreensão, caridade, humanidade e, acima de tudo, de um imenso amor. Maria desceu de planos mais altos para servir e, por que não dizer, para ajudar seu filho querido na divulgação da Boa Nova, na divulgação do Evangelho. Eu vou tirar esse copo porque eu sou um pouquinho desastrado. Minha esposa que fala, sou eu. Mas antes de continuarmos as nossas reflexões, eu gostaria de falar sobre um retrato de Maria, que acho que todos devem conhecer. Esse retrato ele foi pintado, segundo relatos de Chico Xavier, ele foi pintado em dezembro de 1984, em aproximadamente 20 sessões mediúnicas. Ele foi ditado por Emmanuel, mentor do Chico. E aí um pintor de São Paulo, chamado Vicente Ávila, fez esse trabalho artístico. E foram mais de 20 sessões para que ficasse assim. E o Chico destacou que essa fisionomia de Maria, ela é retratada e ela é vista no plano espiritual tal qual ela está aqui. Lá no plano espiritual, nas esferas espirituais, como, por exemplo, na Legião dos Servos de Maria, que nós vamos falar um pouquinho dela, que é uma instituição de amparo aos irmãozinhos suicidas. Nós vamos falar sobre o livro que trata disso, um livro chamado Memórias de um Suicida, que, na minha avaliação, é um tratado de ensinamento. É um dos livros mais belos assim, mais instrutivos que eu já vi. Ele é um livrão, né? Acho que deve ter umas 500 a 600 páginas, mas é sensacional. E como nós estamos na época da inteligência artificial, né? Vocês sabem bem disso. Os jovens nossos hoje estão ligados. E eu resolvi pegar esse retrato de Maria e, a partir dele, pedir para a inteligência artificial que me fizesse um retrato de Maria à época que ela era vista na época de Jesus. E a inteligência artificial me fez este retrato. Belíssimo, né? Muito bem. E aí, eu sou extremamente curioso, tá, gente? Aí eu falei, rapaz, será como é que seria, né? Como é que Maria seria vista no nosso tempo hoje? Aí, claro, eu perguntei para a inteligência artificial. E tudo isso foi baseado nesse retrato do Chico, tá, gente? Aí a inteligência me fez este retrato. Se você reparar bem, ele é bem semelhante a esse. Bem parecido. E eu achei belíssimos, né? Todos aqui. Porque Maria, né? Muito bem. Agora que já vimos aí, que já temos uma brincada, vamos continuar. Como eu estava falando, Maria desceu dos planos mais altos para servir e para ajudar na implantação da fraternidade, na implantação da Boa Nova, que seria trazida
pelo seu filho. E por falar nisso, a gente se lembra, para quem gosta muito de ler, né? Eu creio que muitos aqui, nós nos lembramos daquela reunião que aconteceu, daquela comunidade de espíritos puros, que aconteceu próximo ao nosso planeta. Ela é narrada por Emmanuel nesse livro, que com certeza a Maria aqui já leu. É um livro belíssimo também, tá? Emmanuel escreve muito. Os livros dele são sensacionais. E nesse livro, A Caminho da Luz, ele nos conta que ali, nessa reunião que aconteceu próximo ao nosso planeta, foi planejado minuciosamente o nascimento de Jesus na Terra. E aí eu fico, me perguntando, será que na ocasião não se tratou também de quem seria a mãe de Jesus? O que, de certa forma, nos parece lógico. Deve ter sido, uma vez que foi discutida a encarnação de Jesus, do Cristo, são grandes as possibilidades de terem sido também discutidas e no mínimo falado sobre, acerca de todo o processo, como, inclusive, quem seriam os seus pais, especialmente quem seria a sua mãe. E aí nós vamos ver especialmente, nós vamos ver porque que eu falo especialmente a sua mãe. Até porque o seu pai, José, morreria cedo. E ela que ficaria responsável pelo filho. Então, será que não houve também uma programação acerca de quem seria a sua mãe? Será que os prepostos de Deus não discutiram um pouquinho? Aí vocês podem se perguntar, mas por que o Jorge, trata disso por razões óbvias? Quando nós vamos lá no Livro dos Espíritos, a gente percebe, lá fica muito claro, que todos nós aqui presentes tivemos um planejamento reencarnatório. Ponto pacífico. Palavra da espiritualidade para Kardec. Portanto, se nós que somos espíritos infinitamente menores que ela, espiritualmente falando, se nós tivemos um planejamento reencarnatório, quer nos parecer que é razoável que Maria também tenha tido, certo? Muito bem. Então, certamente, esse planejamento foi feito e detalhado. Até porque ela que reuniu conhecimentos, propósitos, uma força que eu vou te falar, força para desempenhar uma missão que estava designada. Ela certamente, a gente pode afirmar, foi um espírito extremamente preparado para essa missão, para ser a mãe daquele que seria o nosso modelo e guia, segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos. Eu acho que vocês precisam lembrar onde Kardec pergunta a espiritualidade. Deus deixou na nossa terra alguém para nos servir de guia e modelo? É a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. A espiritualidade responde com 5 letras. Jesus. Aí, imaginemos em nossa restrita compreensão que nós, como seres imperfeitos, assumimos grande responsabilidade ao recebermos no seio dos nossos lares seres lindos como os nossos filhos. E eu, quando falo isso, não tem jeito, tá? Eu me arrepio sempre. Eu tenho 2 filhas. E aí, uma criança, um espírito que vem sob a nossa responsabilidade, que deverá ser educado, que deverá ser amado e deverá ser conduzido. Aí eleva-se a isso, a uma potência incompreensível para o nosso estágio evolutivo, quando raciocinamos acerca da responsabilidade assumida pelos pais de Jesus, a nossa
já é gigantesca, concordam? Todos que temos filhos aqui, a gente sabe. A nossa responsabilidade como pais é uma responsabilidade. Imagina ela, que se dedicou com amor, carinho, compreensão e renúncia àquele filho que lhe vinha dos mais altos planos e que desempenharia espinhosa e árdua missão entre nós, os homens. Uma missão de amor, é claro, mas, sobretudo, uma missão de sofrimento. Então, vamos relembrar um pouquinho dessa linda história de vida, dessa que ficou conhecida como Nossa Mãezinha Santíssima. Eu vou contar o episódio em que se deu isso. Lá no livro, nós vamos começar pelo livro Maria de Nazaré, de Miramês, psicografia de João Nunes Maia. Quem não leu, eu sugiro muito a sua leitura, principalmente os homens, tá? Sem querer falar de mulher. Por quê? Esse foi um livro que mudou totalmente a minha visão. Óbvio que eu já tinha uma visão, né? Estou casado há 38 anos, então, mas mudou totalmente a minha visão das mulheres. São espíritos que passam e inventam coisas que a gente, meus queridos irmãos, homens, desculpa falar, mas a gente não tem a menor chance disso. A gente ainda não tem essa envergadura espiritual. E nesse livro, o autor espiritual nos conta que Maria desceu de plano em plano para auxiliar o filho nessa implantação do Evangelho. E em cada estágio que ela vinha descendo, em cada planeta que ela descia, ela passava e ela organizava, ela deixava uma mensagem de amor. E é óbvio a gente entender isso. Um espírito da envergadura de Maria, ela é um espírito que não aguenta encarnar num corpo como o nosso. Então ela precisa passar por uma série. Jesus, então, nem vou entrar no mérito. Ela passa por uma série de estágios preparatórios até ela chegar no nível, ser possível, ela utilizar um corpo carnal. E assim, ela veio com centenas de outras companheiras, segundo esse livro, passando de planeta em planeta, e ela veio para organizar o ambiente na atmosfera do nosso planeta para receber o pastor da humanidade. E Maria desceu revestida de uma humildade sideral, portadora de um amor que universaliza todo o bem que nós conhecemos. Ela incorpora, ela encarna a verdadeira caridade, o verdadeiro amor ao próximo. Nós vamos ver isso. E aí, o autor espiritual, Miramês, nos conta ainda que naquela época, a Galileia, vista do mundo espiritual, ela passou a ser uma zona de segurança, por razões óbvias. Nós sabemos que a nossa psicosfera, isso é muito relatado por André Luiz no livro Os Mensageiros, a nossa psicosfera, ela é extremamente comprometida pelos nossos pensamentos, os nossos, que eu digo nossos, seres que desse planeta. Então, principalmente naquela região foi feito todo um trabalho de limpeza em toda a atmosfera espiritual da região. Ou seja, estava sendo feito um preparo para receber aquela estrela de primeira grandeza que seria o nosso Messias. Era nesse ambiente de luz que Maria de Nazaré se preparava para descer a carne e comandar um corpo físico como a mãe de Jesus. É importante começarmos algo que é fundamental a gente, quando vai falar de determinado assunto, a gente tentar entender como era o ambiente da época, como era a sociedade da época. E nesse caso é importante lembrarmos que estamos falando de uma época em que vivíamos numa sociedade extremamente patriarcal. E nessa época, uma mulher sem marido, já que Maria ficou viúva ainda jovem,
ela não tinha muito espaço na sociedade. Assim como a mulher solteira não tinha, mas a mulher solteira ainda tinha uma coisinha melhor. Ela era protegida pelo pai e pelos irmãos. A mulher viúva não. E era normal, eu até achei interessante, era normal que quando o esposo morresse, quando a mulher ficava viúva, era normal ela se casar com o irmão do marido. Algo que eu não sabia. Era normal. E olha, observem que, mesmo ficando viúva, Maria não se casou novamente. Ali, a partir daquele momento, ela assumia para si a função e a missão de educar o seu filho. Isso no sentido materno que se dá a essa palavra. Ela passa a educar Jesus. Ela que ensina o viver do dia a dia a Jesus. E aqui podemos relembrar uma passagem que está no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 2, versículo 52, Lucas diz: "E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus e os homens." Vejam que o evangelista Lucas, aqui, ele chama a nossa atenção para o fato de que Jesus, observem que em momento nenhum até aqui eu disse Cristo, só falei Jesus, o menino Jesus. Ele diz que Jesus crescia em estatura e em conhecimento. Em estatura, fruto do tempo. E em conhecimento, com o apoio de Maria, com o trabalho feito por sua mãe. Aí, alguém pode pensar, estranho, né? Jesus crescia em conhecimento com o auxílio de Maria. Mas ele não sabia muito mais do que ela? Então reflitamos. Quantos filhos sabem mais do que os pais? Muitas vezes os filhos se formam em altas graduações e os pais não. Mas sempre o filho troca aquela ideiazinha, principalmente com a mamãe. Às vezes com o papai também, né? Mas é isso aí. Mas com a mamãe. Sempre tem aquele momentozinho em que ele vai lá e pergunta: "Mãe, o que a senhora acha, hein?" Quem faz aqui que nunca escutou isso? Mesmo sendo ele um profissional do assunto, sabe muito mais do que ela, mas ali ele não busca conhecimento, ele busca apoio, ele busca amparo, ele busca o afeto. E essa mãezinha pode até dizer-lhe: "Eu não sei nada sobre isso, filho, mas eu sei sobre você. E eu conheço você e sei da sua capacidade. Portanto, meu querido, eu te apoio. Siga em frente." Esses somos nós, esses são os pais. É assim que a gente atua. E isso foi o que Maria fez com o seu menino Jesus. Ela que tinha muito o que aprender com ele, mas que como mãe sempre apoiava o seu filho, sempre estava ao seu lado. Observe que a relação mãe e filho sempre esteve muito presente, muito próxima. Um outro fato interessante a ser destacado está no início do Evangelho de João, precisamente no versículo 1, capítulo 2. João nos dá notícia daquela famosa festa de bodas, todos lembram? Que aconteceu em Caná, na Galiléia. Jesus estava presente, como sempre sua mãe o acompanhava. Só um detalhe para quem gosta: todas essas imagens, todos esses vídeos foram feitos com inteligência artificial, tá? E como naquela festa nós sabemos que faltou vinho, né? Rapaz, essa é uma conversa, um diálogo que eu acho sensacional em termos de aprendizado. Observe
o que acontece nessa festa. Acaba o vinho, Maria conversa com o seu filho. Certo? E João nos narra essa conversa no capítulo 2. Observem essa conversa. Eles vinho não têm, ela diz a ele. É um casamento. Aí o Cristo responde: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Só um detalhe: mulher aqui é sinônimo de senhora. Tá? Na época, porque né, a gente vê hoje assim, mulher parece meio pejorativo, mas não. A época era sinônimo de senhora. Aí ele diz: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Aí João relata que ela simplesmente diz: fazei tudo quanto ele vos disser. E ali, como sabemos, o Cristo faz o seu primeiro milagre e transforma a água em vinho. Daqui a gente pode tirar nossas primeiras lições dessa noite. Melhor vinho, né? Melhor do que eu estava sendo servido. Eu ia falar isso já. Mas é verdade. Ela lembrou o seguinte: não foi qualquer vinho, foi o melhor vinho que já tinha sido servido naquela festa. O que não era normal, até por razões lógicas. Quando você chega numa festa, as pessoas te servem o que é de melhor. Por quê? Porque você está lúcido, você está bem. Depois que você já está meio alcoolizado, qualquer coisa que der, você bebe e acha ótimo. Isso é lógico, né? E na época não era diferente. Só que nesse caso, como você falou muito bem, foi diferente. Aí eu quero chamar a atenção, como eu já disse, observem o diálogo. Vamos analisar o diálogo entre mãe e filho. Maria chega e informa ao filho: filho querido, o vinho acabou. Implicitamente, nessa informação, ela está lhe pedindo que faça algo para resolver o problema. Óbvio. E ele simplesmente responde: mãezinha querida, minha hora ainda não chegou. Eu acredito que qualquer um de nós entende essa resposta como uma negativa. Ih, deu ruim para chuchu, ele não vai me ajudar. É óbvio. Eles vinham e não tem. Mulher, a minha hora ainda não chegou, ponto. Só que, aí é que está a coisa linda, né, do Evangelho. Só que Maria, como mãe, como todas, por conhecer tão bem o seu filho, sabe que o seu pedido será atendido. Então, na sequência, Maria simplesmente pede às pessoas que estavam servindo o vinho. Tipo assim, ela está conversando com o Cristo aqui, aí estão aqui os que servem o vinho. Ela vira e diz: fazei tudo quanto ele vos disser. Sai dessa, e fica tranquila. Por quê? A mãezinha sabe que o seu filho fará. E aí, veja, aqui nós já podemos notar a relação de proximidade entre mãe e filho. Maria, a mãe, que na hora que precisava, estabelecia as regras. E Jesus, o filho, que na hora que precisava, obedecia. Mas aqui não é aquele obedecer no sentido de manda, eu obedeço. Não. É naquele sentido que nos diz o Evangelho, honrar pai e mãe. É nesse sentido. Percebe? Quando ela faz o pedido, ele simplesmente atende. Ali ensinando que ao amor se deve juntar o respeito mútuo, a atenção, a submissão e a condescendência, que é o ato de ceder às vontades ou aos pedidos de alguém, especialmente e principalmente quando esse alguém é caro aos nossos corações, como uma mãe, como um paizinho. E depois dessa passagem começa efetivamente a vida pública de Jesus. E ela, Maria, acompanha, ouve todos os seus ensinos e acompanha os suplícios do seu filho. E começa também o seu martírio.
E ela fica sabendo, por João, da prisão do filho. Na sequência, fica sabendo do seu julgamento e da sua condenação. E como todas as mulheres da época, lembrando como era a época, ela acompanha de longe. E quando lhe chega a notícia de que seu filho fora condenado à morte por Pilatos, ela, como qualquer mãe, começa a interrogar a si mesma. Por que estão fazendo isso? O que será que meu filho fez para receber uma pena tão dura? Não era Jesus o embaixador divino? Um ser que pregou e ensinou o amor ao próximo? E nesse tipo de raciocínio, ela se lembra do que lhe fora dito por Simeão, uma frase bem dura que está no Evangelho, quando Simeão pega ele no colo. E uma espada de dor trespassará teu coração. E lembrando-se de Simeão, ela entende os desígnios de Deus, entende a sua missão. E naquela dor, naquele sentimento, ela tenta se fortalecer e se lembra de quantas vezes precisou auxiliar um filhinho pequeno que caía porque não conseguia andar, quantas vezes precisou pegá-lo no colo. E ali naquele momento ela nada poderia fazer senão olhá-lo e buscar se fortalecer e fortalecê-lo na prece. Mesmo assim, decidida, Maria sai. Sai para acompanhar de perto todo o processo da caminhada do Cristo até o Gólgota. E nessa passagem, Maria nos traz mais um grande aprendizado, que é entender algo que nós temos muita dificuldade, tá? Entender e aceitar o amor como um laço flexível e não como uma algema. Um amor que renuncia, que liberta e que segue amando apesar das escolhas daquele a quem a gente ama. Apesar dos desígnios de Deus, que muitas vezes não são os nossos, são diferentes da nossa vontade. Via de regra isso acontece. Um amor que se mantém sempre, porque é consolidado na força, que é a força da própria vida. Esse é o amor ensinado por Maria. Um amor que nós, como pais, muitas vezes a gente tem dificuldade. Quem gosta que o seu filho saia de casa? Como homem mesmo, cresceu, formou. Eu tenho duas. Uma se casou ano passado. Eu fiz questão dela comprar um apartamento na 216 e eu moro na 214. Ou seja, longe que só, né? Do lado. Claro, eu quero ela comigo. Se não pode ficar na minha casa, porque aí até a gente tem que ter essa consciência, mas fica ali. E antes dela se casar, ela já foi para lá morar e tal. E olha só para vocês verem como era a relação. Uma vez ela me ligou e eu já estava de pijama deitado. Papai, corre aqui, papai. Ué, amor, o que foi? Entrou uma barata voadora. Aí eu saí da minha casa para ter roupa e fui lá. Tá lindo! Eu, obviamente, achei o máximo. Fiquei feliz a dessa. Não é que eu estava com ela, é isso. E Maria, ela nos ensina. Isso não significa que eu. Isso significa o contrário, tá? Porque ela ensina. Eu sou extremamente apegado nelas duas. Muito. Mas Maria ensina que a gente precisa aprender a desenvolver esse amor que ama, independente, que está do lado, mas que deixa ele ou ela alçar voos. Até porque todos nós somos espíritos e cada um tem a sua missão. Cada um, como eu disse, tem a sua programação espiritual. E Maria,
coisa que eu acho mais assim, impressionante. Ela perdoa mesmo aqueles que fizeram tanto mal ao seu filho. E assim como ela, meus queridos irmãos, é importante que saibamos, é importante que aprendamos a entender essa entrega como uma obstinação pacífica naquilo que nos cabe fazer. Mas entendendo que, se apesar de tudo que temos feito, os caminhos são outros, é porque os desígnios de Deus são diferentes. E nós temos que aceitar e fazer a nossa parte. E lembrarmos sempre da frase de Maria, que é difícil a gente, né? Faça-se em mim segundo a sua vontade. Agora, naquele momento, voltando à nossa história, ela estava ali, junto da cruz, com o pensamento ansioso, torturado, olhos fixos no filho amado. E a ternura materna, o que é natural, regredia e começava a lembrar das épocas passadas, como tudo começou. E ela deixa-se ir nessa corrente de lembranças, relembrando as circunstâncias do nascimento de Jesus, que lhe fora anunciado pelo anjo Gabriel. E se lembra na sequência da amizade de Isabel, sua prima, das profecias do velho Simeão, e reconhece que a assistência de Deus se tornará incontestável nos menores detalhes da sua vida e da vida do seu filho. Naquele instante supremo, na cruz, ela revia a manjedoura, sentindo que a natureza parecia desejar-lhe trazer os mesmos ares, trazer-lhe ao coraçãozinho as mesmas lembranças daquele momento que estava com seu filho. Relembrando o seu Jesus pequenino, como naquela noite de beleza linda, que tem uma música, aquela noite em que o recebera nos braços e aquele primeiro beijo, feito de carinho, feito de amor. E aquelas lembranças a envolviam e a levavam a 33 anos atrás. E de vez em quando Maria parecia ver Jesus, que muitas vezes, nos seus sonhos repletos de esperança, lhe dizia que estaria sempre ao seu lado. Mãezinha, eu vou estar sempre contigo. Vou estar sempre ao seu lado. E naquele momento, tantas lágrimas, eu fico imaginando um coração de uma mãe, de um pai, passando por algo semelhante. Vendo aquele serzinho tão lindo que você criou, que você cuidou, naquela situação. Vendo aquele serzinho tão pequenininho, tão lindo que você criou naquela situação. Desculpa eu repetir, porque de vez em quando a emoção toma conta e a minha voz vai abaixando. Aí ela pediu para eu falar um pouquinho mais alto. E aí, naquele momento de tantas lágrimas, ela repassou uma por uma as cenas da infância do filho querido, observando as mais doces lembranças. Nas menores coisas ela reconhecia a intervenção da providência divina. Entretanto, naquela hora, seus pensamentos vagavam também pelo mar das mais aflitivas interrogações, algo que não dá para a gente entender. A gente, como espírita, entende, mas eu, antes de ser espírita, eu contestava. Como é que o ser que fez o bem, que ajudou, morre na cruz? Morre na cruz? Eu estava cantando mais para cá. E ela se perguntava: o que fez Jesus para merecer tão amargas penas, para sofrer tanto? Ela que o vira crescer com o coração imaculado.
O carinho que ele dispensava a todos eram paralíticos que retornavam à vida, que voltavam a andar, a caminhar, cegos que se reintegravam, como aquele cego do caminho, que é uma história linda também, uma história de fé. Só um parênteses em relação ao cego, que eu acho lindo, o cego de Jericó. Ele, um homem cego de nascença, ele ouviu que Jesus curava. Aí ele fica no caminho, sentado, esperando Cristo. Ele soube que ele passaria por ali. Ele fica. De repente ele escuta que o Cristo está passando. Ele começa a gritar: Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Senhor, filho de Davi. Ele gritando, porque havia muita gente com Jesus. E as pessoas que com o Cristo estavam, pediam para que ele se calasse. Jogavam pedras, xingavam e mandavam que ele se calasse. Quanto mais eles faziam isso, mais alto ele falava. Por quê? Porque ele tinha fé, tinha certeza de que aquela era a oportunidade de falar com Jesus. E assim aconteceu e a gente sabe. Por que eu trouxe isso? Porque é um exemplo de fé muito grande para todos nós. Muito bem. E aí, tantas criaturas famintas que o Cristo ajudou, criaturas que precisavam de luz, de amor, e o Cristo sempre, com sua infinita bondade, ali estava, cuidando de todos. Então, que desígnios profundos seriam esses que conduziu o seu filho amado à cruz? É um raciocínio natural de qualquer mãe. Só que Maria, sempre uma voz amiga, a espiritualidade soprava aos seus ouvidos e ao seu coração, lembrando sempre das determinações insondáveis de Deus, que precisavam sempre ser aceitas. Mesmo assim, seu coração arrebentava em lágrimas, o que é normal. E ela, contudo, no santuário da sua consciência, no íntimo do seu espírito, da sua alma, ela sempre se lembrava: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Olha só, eu acho sensacional, né? Nós, coitado. E aí, de alma angustiada, nesse momento, Maria notou que seu filho amado atingira o limite de seus padecimentos. E em meio a algumas mulheres que com ela estavam, eles se aproximaram para acompanhar o angustioso transe de Jesus. E Maria reparou nesse momento que alguém repousara levemente as mãos no seu ombro, abraçando-a. Deparou-se com a figura de João, que lhe estendia os braços amorosos, amparando-a. Silenciosamente ele, o filho de Zebedeu, abraçou-lhe e cuidou daquele coraçãozinho sofrido. Maria, naquele momento triste, deixou-se embalar, deixou-se abraçar. E ambos, ao pé da cruz, de maneira súplice, buscaram ansiosamente a luz daqueles olhos que estavam por se apagar. E o Cristo, no cúmulo dos tormentos, diz: Maria, mesmo em aflição, antes de falar, ela, diante da serenidade daqueles olhinhos que sofria tanto, não reclamava, não contestava, não xingava. E Maria se vira para Jesus e diz: meu filho, meu amado filho. E o Cristo, no auge das suas dores, demonstrando uma grandeza de espírito, e nesse momento em perfeita comunhão com Deus, por que não dizer, ele replica um olhar para Maria e diz: mãe, eis aí o seu filho. E dirigindo-se de modo especial para João, o discípulo querido, disse: filho, eis aí a sua mãe. Palavras que calaram fundo em nossos corações. Depois desse episódio, passam-se
algum tempo da crucificação de Jesus, e João leva Maria para morar com ele em Éfeso, numa casinha que ele ganhou de um homem rico que se convertera ao cristianismo. Aí, passadas algumas semanas, a casa de João, obviamente, se transformou numa assembleia, onde as recordações do Messias eram sempre discutidas, cultuadas por uma série de espíritos simples que ali compareciam. E Maria sempre falava das suas lembranças, falava do seu filho querido, dos seus ensinamentos. Enquanto ela falava na sua casa, João, na cidade de Éfeso, também pregava os ensinamentos de Jesus. Muitas vezes essas reuniões só acabavam tarde da noite, porque ali ficavam conversando sobre os ensinamentos de Jesus. Aí passaram-se alguns meses, grandes fileiras de necessitados estavam sempre na porta da casa de Maria, o que era óbvio, né? Nós, se estivéssemos lá e tivéssemos chance, com certeza também iríamos escutar a mãe de Jesus. E aquela notícia de que Maria estava entre eles, ela espalhou como um clarão de esperança para todos aqueles corações sofredores que ali se encontravam. Ao passo que João mantinha a mesma tarefa. Ela atendia em casa e ele atendia na cidade. Sempre atendendo aos que a procuravam, normalmente exigindo úlceras, precisando de uma palavra amiga, precisando de um cuidado. Isso me lembra muito uma coisa que a gente faz muito nas nossas casas. Na minha casa, eu participo do atendimento fraterno. E uma vez um atendido me falou algo que eu nunca esqueci e que, sempre que eu lembro me toca muito. Ele falou assim: Jorge, eu venho aqui porque aqui eu não sou invisível. Aqui vocês pegam na minha mão. Aqui vocês me abraçam. Gente, o que é um abraço? Que dificuldade tem a gente abraçar o próximo? E eles vêm aqui, eles estão aqui, gente. Pelo aqui. Por isso, por causa desse carinho, por causa desse amor que a gente dá. Percebe? E aí a casinha de Maria fazia isso, cuidava com esse amor, com esse carinho. E aí ela passou a ser conhecida, como eu disse, a casa da Mãe Santíssima. Esse fato aconteceu quando um miserável leproso, depois que esteve lá, que foi cuidado por ela, que teve as suas chagas, suas dores aliviadas, ele falou para ela: Senhora, sois a mãe do nosso mestre e a nossa Mãe Santíssima. Daí em diante ela passou a ser conhecida como a mãe dos desesperados, a mãezinha dos desesperados. De todos que precisavam de sua assistência, sempre estavam ali. Eram velhos trôpegos, desenganados, leprosos, e ela sempre tinha uma palavra de carinho, uma palavra de amor. Seus carinhos, seus conselhos sempre aliviavam. E assim os dias se passaram, os meses se passaram, e o seu coração experimentava grande repouso, sempre falando das coisas do seu filho. Um certo dia, Maria, concentrada em seus afazeres, em suas meditações, viu aproximar um pedinte que lhe disse: Minha mãe, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe parecia familiar. E aí o peregrino lhe falou do céu, confortando-a.
Maria sentiu-se envolvida por aquela voz e achou estranho porque normalmente ninguém até então lhe falava, lhe acalentava, lhe trazia boas novas. Sempre vinham buscar carinho, uma palavra. No entanto, aquele transeunte desconhecido lhe derramava no íntimo as mais íntimas consolações. E aí foi quando o hóspede anônimo se aproximou e lhe estendeu as mãos e lhe falou com profundo amor no seu semblante: minha mãe, vem aos meus braços. Obviamente o coraçãozinho dela quase explode. E aí ele a abraçou, entrou e abraçou-a. E Maria não conseguiu se dominar mais. E no ímpeto de amor, ela fez um movimento para se ajoelhar. Ela queria beijar os seus pés, mas o Cristo não deixou. E ele disse: mãezinha, vem buscar-te. Meu pai quer que seja no meu reino a rainha dos anjos. Conta-nos Humberto de Campos que a partir daquele dia Maria não falou mais, ficou de cama. E Humberto de Campos, ele nos diz que após o desencarne de Maria, ela foi visitar os cristãos no circo. E ela pediu que eles cantassem. E eles cantaram. Eu estou finalizando. E eles cantaram. Cantaram a alegria de conhecer o Cristo. O outro livro interessante, que eu falei que eu ia comentar sobre ele, é Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, que nos conta sobre a Legião dos Servos de Maria. Essa legião tem como missão cuidar dos irmãozinhos suicidas. E essa missão foi dada a Maria pelo próprio Jesus, nos conta Camilo Cândido Botelho nesse livro. Essa linda missão de socorro aos suicidas, ela começou para Maria começou a trabalhar nela no dia do seu desencarne. Ela desencarnou, a espiritualidade que estava presente, ela pediu para visitar alguém antes de qualquer coisa. Imagina isso. Ela pediu para socorrer o algoz do seu filho, Judas. Cara, imagina um coração desse. Eu não consigo nem sequer imaginar direito, porque eu não tenho essa capacidade. Perdoar aquele que fez o meu filho passar por tanto sofrimento. E a primeira coisa que eu faço quando eu vejo que eu tenho condições, me permitam ajudar o nosso irmão Judas. E assim ela faz. E para finalizar as nossas reflexões, meus queridos, levando em nossos corações esse exemplo de superação, de perdão, de uma mãezinha que sofreu tanto junto com seu filho e que foi capaz de perdoar aquele algoz. Essa é Maria, a mãe de Jesus, nossa querida Mãe Santíssima. Que o seu exemplo possa nos inspirar a cultivar esses mesmos valores em nossos corações, nos aproximando cada vez mais do seu Filho amado, Jesus. Que Maria, a mãe de Jesus, nos abençoe.